Gravando. Bom dia para quem está assistindo de dia e boa noite para quem está assistindo de noite. Nós vamos falar sobre a família em UTI, a importância do suporte psicológico diante da iminência de morte. Foi um artigo escrito por Ferreira e Mendes no ano de 2013 e é um estudo do tipo qualitativo. Mas antes da gente entrar nos resultados e conclusão do artigo, a gente vai falar um pouquinho sobre a morte, sobre a importância do psicólogo na UTI, de maneira introdutória. Mas antes ainda, falar um pouquinho sobre a UTI, que é a unidade de terapia intensiva, é a sigla da UTI, é um local dotado, composto por monitorização contínua para pacientes potencialmente graves. E por conta disso ela tem um estereótipo social de ser um lugar sinônimo de morte iminente, ou então de corredor da morte, como algumas pessoas falam também. E só o fato disso, de ter esse conhecimento, já é um grande gerador de ansiedade, tanto para quem está internado, quanto para os familiares dessas pessoas. É um local também de intensa atividade médica, e onde os pacientes têm pouca oportunidade, às vezes, de dormir, de sossego, estão continuamente sendo monitorados, às vezes intubados, inconscientes e às vezes até conscientes também. Então muitos conseguem perceber o que está acontecendo ali no ambiente. E a família em UTI? Agora vamos falar um pouquinho da família. Ela tem um papel fundamental na recuperação dos pacientes internados. Tem um papel fundamental. Mesmo que o paciente não esteja consciente, a presença dela na UTI, nas visitas, também é muito importante. Tá? Então a família, pela psicologia, ela é considerada um paciente secundário. O paciente primário vai ser o paciente internado e a família também é considerada como um paciente secundário. E então ela acaba falando sobre a doença do paciente que está internado, seu familiar, sobre os seus sentimentos, suas angústias referente ao processo de internação, a doença, e também sobre suas fantasias, suas expectativas, suas crenças sobre a morte. E a fala pode ser considerada um canal para o escoamento de suas angústias. A fala dos familiares é considerada um canal para o escoamento das angústias. E com isso pode haver diversas reações emocionais. A gente vai ver os resultados da pesquisa, trazem desde a negação até a esperança, e vários outros podem ter também, várias outras reações emocionais. Mas o silêncio também pode ser uma reação emocional e ele deve ser respeitado por nós profissionais da psicologia, porque às vezes a gente pode indagar muito o paciente para que ele fale, para que ele desabafe, os familiares no caso, mas sendo que tudo que eles querem é ficar em silêncio. Então o silêncio também deve ser respeitado. O luto antecipatório é algo trabalhado, isso a gente vai ver também na conclusão do artigo, e ele trabalha o preparo cognitivo e emocional para receber notícias não esperadas pelos familiares, como é o caso da morte. O luto antecipatório também, trabalhar esse luto antecipatório, que é o papel da psicologia, pode dar tempo para a família organizar a redistribuição de papéis, ou seja, principalmente se um familiar considerado importante na organização familiar, não quero dizer que os outros não são importantes,
mas tem uns que conduzem a família de maneira mais levando à frente mesmo, tomando a frente da família, tomando as decisões. E se esse paciente estiver na UTI, a família vai ter que passar por um grande processo de reorganização. Então, o luto antecipatório trabalhado com os profissionais da psicologia e os familiares do paciente internado tem essa possibilidade para que desde já os pacientes vão se reorganizando, vão reorganizando suas estruturas familiares. A morte, no nosso texto acaba trazendo sobre a morte, falando um pouco sobre ela, e é interessante que uma abordagem que ele traz, que é o destino de tudo que está vivo, de todos os seres humanos. A natureza do corpo é morrer, né? E ela é algo que nivela toda a humanidade, ou seja, todos irão um dia morrer. Tem alguns... Já ouvi um monge budista uma vez falar de que todos nós estamos caindo em um poço com uma corda amarrada no pescoço, porém nós não sabemos o comprimento dessa corda. Assim é a morte. Evento que todos têm que enfrentar, independente das crenças trazidas pelos indivíduos. Independente da fé religiosa ou independente da não fé religiosa, todos terão que enfrentá-la algum dia. E aí o texto traz algo interessante, como é a morte boa, digna. Morte boa é digna, sem sofrimento físico e mental, de forma tranquila e pacífica, né? Onde se controlam os sintomas físicos e psicológicos, né? E o acompanhamento, e com o acompanhamento da família e amigos, ou seja, a pessoa que está morrendo não sente dor física nem emocional e também é acompanhada com familiares e amigos. Isso é morte boa. E a morte má, o contrário disso, né? É a morte com agonia, solitária. O computador deu uma travada aqui. Tá? E aí agora o texto vem falando sobre o psicólogo na UTI. Então ele vai trabalhar com uma tríade dentro da UTI. Essa tríade se chama paciente, o que está internado, familiares e equipe. Equipe médica, equipe de enfermeiros, enfermeiras, fisioterapeutas, nutricionistas, toda a equipe. O psicólogo vai facilitar o fluxo das emoções e reflexões de toda essa tríade e tem um papel fundamental de minimizar o sofrimento. Em termos gerais, minimizar qualquer tipo de sofrimento. Estresse e impacto causado pela doença ou pela morte. E algo que o texto nos faz olhar com mais cuidado é sobre o desamparo, que é um sentimento, uma condição que destrói a motivação, a capacidade de enfrentamento e pode provocar reações depressivas. Isso falando sobre os familiares que venham a enfrentar o luto do paciente internado. Então é importante o psicólogo na UTI, agora já falando de pacientes terminais, de resgatar os valores que ele vivenciou e que ele tem dos pacientes terminais, no caso, dos pacientes internados e terminais, as coisas boas das experiências da vida, os vínculos que formou, as representações que ele tem sobre a morte e, claro, como sempre, acolher as emoções e as ansiedades. O psicólogo também tem a função de acompanhar e adaptar as visitas familiares às rotinas da UTI, porque como é um ambiente mais controlado, então tem mais regras mais rígidas do que em leitos de clínica médica, por exemplo. Então o psicólogo pode fazer essa psicoeducação sobre o que pode e o que não pode fazer dentro da UTI. E
é claro que ele vai fornecer uma presença terapêutica muito importante, né? Diminuição da solidão do paciente internado. Muitos não têm familiares, ou então muitos amigos, e também os familiares não poderão ficar o tempo todo dentro da UTI. Então, para que o paciente não se sinta só, o psicólogo, com sua presença, acaba fazendo companhia e diminuindo essa solidão, né? E também auxiliar em rituais de despedida, que a gente vai falar um pouquinho mais depois. O tipo de estudo. Esse estudo foi do tipo qualitativo, né? Foi feito entrevistas com as famílias e foi feito um acompanhamento de 20 familiares, sejam eles consanguíneos ou não, de 20 pacientes internados em um hospital do Distrito Federal. E esse estudo foi realizado em 2 momentos. No primeiro momento com esses 20 familiares, de 20 pacientes, e num segundo momento com 4 familiares, né? Tendo em vista que foi esse o número de óbitos durante o tempo da realização da pesquisa. Ou seja, enquanto a pesquisa estava sendo feita, 4 pacientes morreram e as psicólogas foram e entrevistaram os familiares após a morte desses pacientes. Tá? Os pacientes também eles estavam numa escala de coma de Glasgow 3, ou seja, eles estavam totalmente inconscientes, não falavam, e esse estado de coma, esse estágio de coma de Glasgow nível 3, é um paciente que tem grandes probabilidades de morrer. Como resultado, percepção dos familiares quanto à recuperação, gravidade e esperança. Muitos familiares, alguns familiares falaram que tinham esperança quanto à recuperação e quanto à gravidade, achavam que realmente o estado era grave do paciente. Outros tinham esperança de que seriam curados, né? E quanto à dor, tristeza e medo, algumas pessoas familiares falavam que era como se tivesse levado uma facada, ou seja, muita dor de ver um familiar em uma situação na UTI. Sentimentos de angústias também foram relatados. Então aqui a gente começa a ver vários tipos de reações emocionais, né? Muitos apresentaram esperança, alguns expectativa de recuperação, outros foram mais diretos e falavam que estava doendo, que parecia que tinha levado uma facada e apresentavam mais sintomas de angústia. Muitos tinham pensamentos positivos de superação e de recuperação, outros tinham dificuldades de falar com o familiar lúcido, os familiares eram incentivados a falar com eles, mesmo os pacientes estando em coma profundo, e alguns tinham dificuldade de falar, ou seja, apenas tocavam, mas não falavam. A crença religiosa dos familiares teve uma influência positiva na superação e também eram estimulados a verbalizar palavras de carinho, perdão, caso tivessem alguma pendência com um familiar no leito. Algumas pessoas entrevistadas, familiares, falavam que esperavam a cura, a melhora. Outros tinham um sentimento ambíguo de esperança e morte. Outros realmente sabiam que iam morrer e apresentavam desânimo. Outros então até de fuga e negação. Aí eu até destaquei um trecho aqui que diz: não gosto nem de pensar. Um familiar falando quanto ao paciente internado, né? Não gosto nem de pensar. Lições obtidas pelos familiares. Então, o fato de ter o familiar na UTI
fez com que muitos pacientes, pessoas entrevistadas, familiares entrevistados, tivessem isso como uma lição de vida, né? Como aproveitar a vida, ter mais confiança em Deus, valorizar a vida e o autocuidado. Outros falavam da incerteza do futuro e outros falavam a experiência que tinham foi a UTI como um recurso para salvar a vida. Tá? Então, e após a morte dos pacientes foram entrevistados 4 familiares e esses demonstraram a importância do psicólogo ter estimulado a conversa entre o paciente internado e seus familiares, tiveram feedback positivo dos familiares sobre a assistência que receberam das psicólogas, das médicas, das enfermeiras. Destaquei um trecho aqui também dizendo assim: agradeço a Deus por nos dar vocês. Tamanha a importância do serviço de psicologia nessa situação. Como conclusão, podemos falar da importância do preparo para o óbito. As reações emocionais pós-óbito tendem a ser mais amenas, ou seja, quando os familiares já começam a trabalhar o luto antecipatório, após o luto efetivo mesmo, as reações emocionais não são tão intensas, porque eles já têm um preparo. Valorização da própria vida, como lição de vida aos familiares, ou seja, e ainda auxiliou a promover o autocuidado, dada a situação que viu o familiar em situação crítica na UTI. Importância da esperança como conforto ou cura, ou seja, a esperança serve como uma sustentação emocional a um lugar onde se segurar, tá? Porque essa esperança, e aqui a gente pode comentar do contexto que a gente vive, um contexto maior, em sua maior parte cristão, que tem como fé a imortalidade da alma. Então isso traz uma esperança de reencontrar o paciente que faleceu, a pessoa, o familiar que faleceu, no futuro. Isso dá uma certa esperança e um conforto para o familiar. Independente se vai encontrar ou não, se isso é verdade ou não, é algo que auxilia o familiar, que dá um conforto a ele. Isso deve ser levado em consideração. A importância também das visitas familiares, os rituais de despedida e pedidos de perdão, isso foram muito importantes. Mesmo o paciente estando internado em coma profundo e não dando resposta aos familiares que falam, isso tem uma importância para os familiares que permanecem vivos, né? O sentimento de alívio, de ter se livrado de um cargo, de um rancor, de um ódio, de ter pedido perdão por um erro que fez. Independente de quem errou, o perdão sempre é bom porque ele vai proporcionar um alívio. E a importância, como conclusão majoritária, a importância do psicólogo na UTI para aliviar o sofrimento dos familiares e trabalhar com a equipe para resgatar a tranquilidade e a sensibilidade para cuidar do próximo. Porque muitas vezes os médicos estão numa rotina muito intensa de trabalho, né? Então eles podem não dar a devida atenção que a psicologia propõe, não porque não querem, mas por terem uma jornada de trabalho muito intensa. Então o profissional da psicologia, nesse contexto, pode auxiliar os médicos a resgatar essa sensibilidade com os pacientes. É isso, pessoal. Aí estão as referências. Eu não coloquei os slides no vídeo porque eu não consegui, senão eu teria feito isso. Nos vemos lá no bate-papo. Até mais.